Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de História na página 127, Brasil Colônia, tá? De 1500 a 1822. É um assunto que você já vem vendo há bastante tempo, a gente vai só dar mais uma reforçada, que história é sempre bom relembrar, tem muita data, né, muita coisa. Então é sempre bom a gente estar relembrando os assuntos para dar aquela refrescada na memória, tá bom? A chegada dos portugueses ao Brasil. Em 1500, né, como todos sabemos, ao mando do rei de Portugal, Pedro Álvares Cabral comandou uma esquadra, né, uma expedição marítima para as Índias. A esquadra ela tinha 13 caravelas e uma tripulação de mais ou menos 1.500 homens, né? Comandando a esquadra, Cabral partiu de Tejo, de 9 de março de 1500. O objetivo da expedição era contornar o continente africano, navegando pelo Oceano Atlântico e chegar às Índias, né, para confirmar mais uma vez o comércio de especiarias que eles estavam interessados e lucrando bastante, né? Faziam parte da expedição o Frei Henrique Soares de Coimbra e o escrivão Pero Vaz de Caminha, que ele era responsável por escrever tipo um diário de bordo, tudo que estava acontecendo, né, durante a viagem. O dia a dia dos marinheiros não foi fácil, eles enfrentaram muitas tribulações, né? A água era pouca, às vezes apodrecia, porque eles estavam navegando no mar, mas a água do mar é salgada. Então eles não tinham como beber daquela água que eles levavam, né, nos barrões, às vezes elas apodreciam as águas, tanto tempo que eles ficavam navegando, né? A comida era pouca e não era lá essas coisas, né? Não havia quase nenhum conforto. O risco de náufrago era muito grande, né? Então, não eram umas viagens fáceis, não. E não foi uma viagem fácil. Alguns dos navegadores mais experientes da época, que faziam parte dessa tripulação, tinham os irmãos Diogo e Bartolomeu Dias, Nicolau Coelho e Gaspar de Lemos, tá? Também tinha soldados, serviçais, carpinteiros, artesãos, religiosos, nobres, artistas, né, fidalgos, todos estavam ali nessa expedição. Ao passar pelas Ilhas Canárias, a esquadra ela se desviou em direção ao novo continente, né? No dia 21 de abril, apareceram os primeiros sinais de terra, aves e plantas marinhas. Olha, estão no mar há muito tempo. Se perderam, né? Hipoteticamente lá se perderam. De repente eles veem uma ave, então significa que aquela ave ela tem algum lugar de pouso, né? Ela tem algum lugar que ela mora. Então, terra à vista, né? Ficam felizes com isso, tá? No dia 22 de abril, no dia seguinte, né? A esquadra avistou um monte alto e redondo. Cabral batizou o monte de Monte Pascoal, né? O lugar escolhido recebeu o nome de Porto Seguro, onde eles, né, chegaram ali, aportaram, atual Baía Cabralha, no estado da Bahia, onde só chegaram em terra firme no dia 24 de abril, tá bom? Cabral deu nome, né, à terra descoberta, achando que era uma ilha de Vera Cruz, tá? Acreditando que se tratava justamente de uma ilha. Somente o nome foi mudado em 1503, que foi mudado para o nome de Terra de Santa Cruz, né? De fato, eles constataram que não era uma ilha, mas sim de um território. Finalmente, a partir de 1527, a terra encontrada por Cabral passou a chamar-se Brasil, até hoje, somente em 1527, ou seja, 27 anos depois que os portugueses desembarcaram aqui, né? Devido à grande quantidade de árvores existentes no seu território. Aquela árvore que praticamente não existe hoje, que é o pau-brasil, tá bom? E aí nós temos aqui, pessoal, na página 129, os nomes que o Brasil teve antes de ser chamado Brasil. Vamos lá. Pindorama, que é o nome indígena, que significa terra das palmeiras, tinha muitas palmeiras, né? Ilha de Vera Cruz, em 1500. Terra Nova, 1501. Terra dos Papagaios, também em 1501. Terra de Vera Cruz, em 1503. E Terra de Santa Cruz, também em 1503.
Terra de Santa Cruz do Brasil, em 1505. Terra do Brasil, também em 1505. Passou-se muito tempo com o nome de Terra do Brasil, até ser chamado de Brasil, em 1527. Então, esses foram os nomes que antecederam o nosso nome do nosso país, Brasil. No dia 26 de abril, foi celebrado a primeira missa, né, no Brasil, pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, né, no Ilhéu da Coroa Vermelho. E a segunda missa foi celebrada em 1º de maio, né, também, tá? E aí, o Brasil tornou-se colônia de Portugal oficialmente, mas não ainda na prática. Portugal, nós descobrimos as terras são nossas, nós descobrimos, chegamos aqui primeiro, né? Segundo, era a ideia na cabeça dele, mas de fato ainda não, demorou um pouco para se tornar de fato colônia de Portugal, né? Alguns historiadores, pessoal, eles afirmam, né, que a chegada dos portugueses do Brasil não aconteceu assim tão por acaso, que eles já desconfiavam que, né, suspeitavam da existência dessas novas terras, tá bom? Pode ter sido de fato algo planejado, né? E aí nós vamos para a página 133, que é o Tratado de Tordesilhas, tá? A exploração da riqueza levou muitos povos a também quererem explorar a riqueza que aqui estava, né? E aí, um exemplo disso foi o período que teve chamado de grandes navegações, né? Nos séculos XV e XVI, tá bom? Portugal e Espanha eram os dois países mais influentes da época que faziam esse tipo de navegação, né? O grande objetivo de Portugal e da Espanha era encontrar uma outra rota para chegar às Índias. Por que eles queriam fazer isso? Já que a rota que eles tinham, essa rota que chegava até as Índias, era uma rota dominada pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, né? E isso aí complicava mais a situação para eles, né? Nessa época, as disputas entre as nações católicas, né, como era o caso de Portugal e Espanha, elas eram decididas pelo Papa, e para má sorte de Portugal, o Papa da época, ele era espanhol, tá? Então, tudo que o Papa publicava, era publicado em bulas papais. O que é isso, professora? São cartas, né, especiais ou documento com regras que o Papa decide que as pessoas devem seguir, os países deveriam seguir, tá? E aí, assim, o Papa espanhol, essa briga aí entre Portugal, né, e Espanha pela questão de território, o Papa, que era espanhol, o que ele resolveu? Ele passou uma linha imaginária, né, no mundo, que garantia à Espanha todo o continente americano. Criou-se uma rivalidade e desconfiança, claro, entre Portugal e Espanha. Claro que ele, por ser espanhol, lhe deu mais terras para a Espanha do que para Portugal, né? Dom João, o rei da época, Dom João II, o rei de Portugal, sentiu-se prejudicado, né? E depois de algumas negociações diplomáticas, né, Portugal e Espanha chegaram a um acordo em 7 de junho de 1494, tá? Assinando na cidade de Tordesilhas um tratado, que tratado era esse? Que dividiu as terras, novas terras, né, em 2 hemisférios, tá? Esse tratado, pessoal, é o Tratado de Tordesilhas, tá? Assim, garantia-se que as terras, que quem não poderia ultrapassar, né, o lado do outro, né? Que viesse a pertencer o outro, tá bom? E aí, o Tratado de Tordesilhas é um dos acontecimentos mais importantes da história das relações aí internacionais. Por quê? Porque ao ser estabelecido inicialmente, foi feito de uma forma pacífica, né, proporcionando a divisão de terras conquistadas. Mesmo que depois eles não passaram a respeitar esse tratado, mas foi considerado um marco, historicamente, que as duas nações conseguiram chegar a um acordo sem guerra naquele momento, naquele período, tá? E aí, né, esse tratado foi muito importante. Oficialmente, as disputas entre Portugal e Espanha sobre esse tratado aí, né, duraram até os meados de 1750, né?
com o fim de um novo tratado, chamado Tratado de Madrid, né? Porém, as polêmicas ainda continuaram por muito tempo, tá bom? Certo, pessoal? Então é isso. Então vocês já conhecem um pouco também sobre o Tratado de Tordesilhas, né? Não precisa de ficar mastigando muito sobre isso. Então é isso, tá? Aí vocês vão responder as páginas 130 a 132, que é do primeiro assunto lá do Brasil Colônia, né? 130 a 132. E depois vocês vão responder 136 até a 140. Ai, professor, é muito. Esse aqui, especialmente do Tratado de Tordesilhas, porque tem um mapa, tá? Pra vocês observarem o mapa aqui, tá? E aí tem os dois mapas, né? Que toma um pouco de espaço. Na verdade, são 3 mapas. O que eu vou abrir exceção hoje aqui pra vocês? Como a nossa aula termina às 11h30, né? Vocês ainda vão ter que responder atividade de geografia e de história, hoje, excepcionalmente, tá? Vocês vão poder me mandar atividade até às 17 horas, ou seja, até as 5 horas da tarde, vou estar recebendo as atividades, tá? Então, não precisa desesperar, 11h30 não precisa desesperar, porque não terminou a atividade, porque eu vou estar recebendo até às 17 horas. Tendo em vista que, né, são algumas questões, no caso do Tratado de Tordesilhas, são 15 questões para vocês responderem, né? Algumas alternativas tem A, B, C e D, tá? Eu entendo isso, tá bom? E aí vocês vão estar respondendo, tá ok? Mandando para mim hoje até às 5 horas da tarde eu vou estar recebendo. Lembrando, aqueles alunos que não estão mandando, por favor, mandem a atividade, tá? Na próxima aula a gente vai fazer a nossa live de revisão. Eu vou passar as páginas para vocês ainda na sexta-feira ou na segunda eu vou estar avisando o grupo para vocês. Eu vou organizar direitinho as páginas, tá? Para vocês já se prepararem para estudar história e geografia, tá bom? Um cheiro, fiquem com Deus.